Olá, estamos iniciando mais um programa de diagnóstico e hoje nós temos como nosso convidado o Dr. João Douglas Nico, ele que é cirurgião oncológico e tem trabalhado também como professor na nossa universidade e na área mais especificamente de oncologia, quer dizer, no combate diagnóstico do câncer. Dr. João Douglas, é um prazer tê-lo aqui uma vez mais. Hoje, doutor, nós vamos falar sobre o câncer coloretal, quer dizer, aquele câncer que acontece na região do intestino, principalmente o intestino mais baixo. O que vem a ser o câncer coloretal, doutor? Wester, eu queria agradecer o convite, né? Fico honrado aqui com a presença para poder esclarecer sobre esse assunto. O câncer coloretal nada mais é do que são tumores, né? Tumores malignos do intestino grosso, aquele intestino mais distal que você se referiu agora há pouco. O crescimento de masas ou tumores. Geralmente eles são oriundos de pequenas lesões, parecido com verrugas, que são os pólipos, né? Os pólipos intestinal. Então, hoje o câncer, a formação do câncer coloretal é uma das formações mais bem estudadas. Hoje se sabe como se origina o câncer e como ele se desenvolve até ficar grande. Então a gente sabe que ele começa pequenininho, de um pólipo, uma verruga, que inicialmente nenhum câncer e pode ser retirado facilmente por colonoscopia. E se persistir sem o diagnóstico, ele vai crescendo e aquelas células que estão ali fazendo aquela verruga, vamos dizer assim, aquele pólipo, elas vão se tornando malignas com o tempo, até propriamente dito criar um tumor do intestino. Ele pode ser um tumor pequeno, grande ou muito grande, levando a sangramentos ou obstrução do intestino. Agora, existem situações, quer dizer, existem fatores que predispõem o indivíduo a desenvolver esse tumor, doenças familiares ou mesmo hábitos de vida, o que realmente ocasiona ou predispõe à formação desse tumor no intestino grosso, doutor? Os tumores de intestino, ele é um componente em torno de 10%, eles são de origem herdada, familiar, não totalmente herdados por vezes, né? Então, o importante, às vezes, quando a gente fala, o tumor é genético? Sim, todos os tipos de câncer são genéticos. São familiares, você herdou de algum parente, né? Alguma característica? Sim, podem ser, uma porcentagem deles podem ser herdados. Nem sempre você herda a característica completa, ou seja, a chance completa de ter um câncer. Muitas vezes você herda uma chance parcial, né? Então, sim, ele pode ser, alguma característica, ele pode advir dos seus ancestrais, né? Mas a grande maioria ele é natural, com o envelhecimento normal, né? Em torno dos 50 anos, é a idade média, né? O envelhecimento normal, a pessoa pode surgir espontaneamente, né? Esporádico, a gente fala, né? Então, a grande maioria dos tumores não são de origem familiar, são esporádicos. E o que vem a trazer o aumento ou o risco das pessoas desenvolverem esse tipo de tumor? Principalmente relacionado ao estilo de vida e o estilo de alimentação. A gente sabe hoje que alimentações baseadas em condimentos, né, enlatados, em fast food, que são os hambúrgueres, né, proteínas no geral, ou comidas de consumo de carboidrato muito rápido, igual os sanduíches, e pouca verdura, poucas frutas, isso tudo aumenta em muito chances do indivíduo desenvolver. Às vezes ele tem aquela chancezinha pequena, mas não vai desenvolver se tiver uma alimentação saudável. Outro fator importante também é o sedentarismo. Então, as pessoas sedentárias, obesas, têm a chance maior de desenvolver o câncer coloretal, o câncer de intestino. Existem algumas doenças, por exemplo, a polipose familiar, que é um indivíduo em que há essas verrugas para as quais o senhor chamou a atenção, que nós tecnicamente chamamos de pólipos. Existem indivíduos que têm esses vários pólipos no intestino, chamado polipose familiar, não é isso? Eles teriam mais predisposição e são, às vezes, até candidatos a fazer frequentemente uma colonoscopia, que é o exame que se faz, né, para se abordar, para se realmente enxergar, para se ver por dentro do intestino, não é isso que é a colonoscopia? Isso. Não é isso, doutor? Nos explique melhor essa situação, doutor. A gente entra naquela porcentagem agora de tumores do intestino que são de transmissão familiar. E a gente, grosseiramente, pode dividir em duas etapas. O câncer hereditário polipose, que é o que advém da polipose familiar, né? Que eu vou explicar melhor. E o câncer hereditário não polipose, é aquele que é hereditário, mas ele não depende de ter pólipos, né? O que depende de ter pólipos é uma doença genética, autossômica. O que quer dizer isso? Invariavelmente, se seus pais tiverem, você vai ter. Se ou o pai ou a mãe tiver, você vai ter, né? Esses pólipos múltiplos até vários, né? Mais de 100,
invariavelmente, todo mundo que tem essa doença, essa polipose familiar, durante a vida dela, invariavelmente, ela vai ter câncer de intestino. Então, para esses casos onde existe na família a história de pólipos, polipose familiar, a gente faz uma contagem maior que 100 muitas vezes, é indicado até por vezes retirar o intestino antes de se descobrir o câncer, fazer uma cirurgia profilática, né? Então a retirada, a gente pede um estudo para toda a família, quem tem essa doença. Então invariavelmente, se o pai tem, o filho vai ter, se a mãe tem, o filho vai ter. Então faz-se um estudo, acompanha, e quando chega na idade acima dos 20, 25 anos, onde os pólipos vão começar a aparecer com maior intensidade, ou até antes, vai depender de cada caso, é indicada a ressecção do intestino antes que se forme o tumor, que é uma ressecção mais fácil, a retirada do intestino sem tumor. Porque se sabe que durante a vida, um daqueles pólipos, igual eu falei, aquelas verrugas, né, eles vão se transformar em câncer durante a vida do indivíduo 100% das vezes. Então, esses casos, a gente deve fazer a retirada. Devem ser monitorados de perto, portanto, seguidos de perto esses pacientes. Então, inicialmente se tira todo o intestino e depois se segue de perto. A outra parte é a história familiar de câncer não polipose hereditário. Também esses pacientes eles devem ser seguidos de perto. Alguns deles é indicada a cirurgia profilática, a cirurgia angioparecentoplasia, e outros é feita uma rotina mais assídua, né, vamos dizer assim, mais próxima com o oncologista, a fim de se detectar pequenas lesões, ela ser tratada antes de se aparecer o tumor, né? Agora, o senhor já chamou bem a atenção para os pólipos, são excrescências, que são uma espécie de verrugas que crescem no interior do intestino. Agora, os divertículos, que é o contrário, são depressões, são cavidades que muitas vezes existem no intestino. Os divertículos também podem predispor à formação do câncer coloretal? Não, né? Só os pólipos ou também os chamados divertículos podem predispor a esse tipo de doença, doutor? Não. A doença diverticular, ela não predispõe à formação de câncer. Ela predispõe a sangramentos, a infecções, mas a formação de câncer, não tem nenhuma relação. Muito bem. Agora vamos desembocar, portanto, uma vez definida a doença, uma vez falado um pouco sobre a estatística dessa doença, vamos agora para os sinais e sintomas, quer dizer, quais os sinais e sintomas que o doente costuma apresentar que podem apontar para que essa doença esteja se instalando ou já instalada no intestino deste paciente? Tudo bem. O intestino grosso, ele tem, grosseiramente falando, tem um lado direito e o lado esquerdo, né? Quando o tumor nasce do lado direito, os principais sintomas são anemia. Ele solta sangue bem devagar e com o tempo o paciente desenvolve anemia. Sangue às vezes até oculto nas fezes que nós chamamos, isso, não é perceptível. Não é perceptível, mas às vezes uma pessoa mais idosa faz o exame e está com anemia. Por que está com anemia? Deve sempre se pensar. A principal causa ainda é a falta de ferro, de anemia, mas a pessoa idosa deve se pensar que pode ser um tumor do intestino. Então, do lado direito costuma dar mais anemia e o sangramento lento e às vezes a formação de tumores palpáveis, né? Já do lado esquerdo, ele cursa mais com sangramento mais acentuado. A anemia não é percebida não por causa da quantidade de sangramento, porque o sangue vivo às vezes denota antes do indivíduo apresentar anemia. Então, sangramentos vivos ou sangramentos em raias de sangue nas fezes é o sintoma principal, podendo também às vezes a pessoa ter uma constipação ou diarreia. Né? Prisão de ventre, constipação ou o intestino mais solto. Mais solto, assim, não tinha e passa a ter isso com alguma frequência, ou alternando entre um ou outro, ou tendo muita diarreia, ou tendo muito intestino preso. Isso pode acontecer também, são outros sinais de câncer de intestino, principalmente do lado esquerdo. Podem ter sangramento vivo ou sangramento precoce, que eu falei, tipo rainhas de sangue nas fezes, ou sangue com coágulos escuros também pode acontecer. Aí vai depender do tamanho do tumor, onde está localizado. Os tumores mais baixos, perto do reto, né, do final do intestino grosso, sangram mais. Os tumores um pouquinho mais altos fazem sintomas de constipação, podem até ocluir o intestino, né? Isso do lado esquerdo. E, novamente, do lado direito, uma anemia assim, que é percebida com longo prazo só, e massas abdominais também. E a dor seria mais numa fase avançada? Isso, seria quando obstrui, quando fecha, né? Isso. Quando fecha totalmente a passagem das fezes, aí existe um grande inchaço na barriga. Distensão, né? Abdominal. Isso aí já o tumor cresceu e fechou a passagem das fezes, né? Pelo intestino. Ele cresceu muito e fechou. Então, isso é um sintoma importante. Muitas vezes é o primeiro sintoma. Às vezes está no pronto-socorro, não consigo evacuar, o paciente fala, não consigo nem soltar gases. E isso leva a uma suspeição de um tumor de intestino e muitas vezes é diagnosticado nesse momento.
né? Nem sempre é diagnosticado precocemente, né? Infelizmente, porque, na verdade, como o senhor bem falou, a presença do sangue oculto nas fezes levando a anemia, às vezes o médico pode não perceber, ou mesmo o paciente, e ele vive com aquele grau de anemia sem perceber que ali está instalando-se um tumor de intestino grosso cursando com anemia, né? Quer dizer, levando o paciente a perder sangue imperceptivelmente. Bem, nós temos conversado com o Dr. João Douglas Nico, ele que é cirurgião oncológico. Nós faremos agora um rápido intervalo e já retornaremos ainda conversando com o Dr. João Douglas sobre o câncer coloretal. Nos vemos daqui a pouquinho. Estamos de volta com o nosso programa de diagnóstico, hoje recebendo a visita, a presença do Dr. João Douglas Nico. Ele é cirurgião oncológico, nós temos aproveitado o ensejo, a oportunidade, a presença aqui do Dr. João Douglas para conversarmos sobre o câncer coloretal, câncer de intestino mais baixo. Doutor, no bloco passado nós dizíamos dos sinais e sintomas dessa doença. Quando há suspeição de que o doente, que o paciente tem essa doença, como chegarmos a um diagnóstico preciso? Enfim, se trata realmente de câncer coloretal. Existem algumas maneiras que se pode abordar o diagnóstico, mas sem dúvida a maneira especial e melhor e mais direta é a colonoscopia. Então, pode-se fazer alguns exames em torno de algumas hipóteses diagnósticas. É tumor, não é? Mas se suspeitou, teve o sangramento, teve a alteração do hábito intestinal, tem mais de 50 anos, então o diagnóstico ele só vem a partir da biópsia, que só pode ser feito pela colonoscopia. Então esse é o exame principal. Feita a colonoscopia e se identificado um tumor, é feita uma biópsia, onde o patologista vai poder dizer se aquele tumor que está lá dentro é um tumor benigno ou maligno, diga-se de passagem que a grande maioria das vezes ele é maligno, ou se também é um simples pólipo que foi retirado e você evitou que aquele pólipo virasse um câncer no futuro, também pode ser feito só por colonoscopia. Após esse exame inicial, diagnóstico de câncer de intestino, a gente tem que avaliar qual local que se encontra o intestino e pedir também alguns exames para saber se a doença está localizada no intestino ou se ela já deu as metástases ou se ela já enraizou em outros órgãos. Então já se espalhou. Já se espalhou. Então a gente pede alguns exames de sangue e tomografias e raio-x também. A gente, tendo em mãos esses exames, a gente pode dizer se o paciente tem uma doença disseminada ou não, uma doença grande ou não, e iniciar o tratamento. Esse é o ponto. Agora nós desembocamos, portanto, no tratamento. É hora de abordar esse paciente em termos terapêuticos, de tratar esse paciente. O cirurgião oncológico, ele entra em cena antes da quimioterapia, depois da quimioterapia, depois da radioterapia, enfim, entra em cena para realmente tratar esse paciente. Olha, eminentemente o principal tratamento para o câncer de cólon e reto, de intestino grosso, ele é cirúrgico. A chance de curar maior é com a cirurgia e é o principal tratamento. Ele sempre deve ser feito. E pode ser abordado em tempos diferentes, maneiras diferentes, dependendo de como está o tumor. Por exemplo, os tumores de intestino do reto, do intestino bem baixo, aqueles que estão na fase final do intestino, esses tumores eles devem ser abordados inicialmente com sessões de quimioterapia e radioterapia concomitantes. São feitos durante um período em torno de 5 semanas. Esse tratamento, então, ele almeja diminuir esse tumor e facilitar a cirurgia e também vai facilitar a abordagem da anastomose, ou seja, do próprio engate do tumor. Vai ser tirado um tumor e depois vai ter que, de novo, anastomosar o intestino grosso, no finalzinho do reto, para a pessoa não ficar com aquela bolsinha. Então, fazendo uma analogia com o cano, tirar uma parte do cano, depois reconectar. Muitas vezes a gente pode emendar, muitas vezes a gente pode deixar a bolsinha. A radioterapia ajuda a chance de não deixar a bolsinha. A radio e a quimioterapia neoadjuvância que a gente fala antes do tratamento. Então, que é aquela bolsa coletora de fezes que às vezes até incomoda bastante o paciente. Incomoda, muitas vezes é necessário. Não é o mais importante é o tratamento para curar, não é? A bolsinha é uma segunda parte, mas incomoda muito. A gente tem que tentar a todo custo evitá-la, né? Passando por essa fase, então, os tumores de reto baixo, onde é necessário fazer um tratamento para minimizar o tumor, depois é feita a cirurgia. Depois de umas semanas de descanso, é feita a cirurgia do intestino, desse ponto final do intestino. Outros tipos de tumores de intestino mais altos, não no reto, então é feita a abordagem cirúrgica direta. Então, o paciente com tumor de intestino
de reto alto ou do colo, né, do intestino grosso ou até também do intestino fino, é feito então cirurgicamente. A primeira abordagem é essa, é feito e pode ser feito com abertura da barriga, né, ou por videolaparoscopia, que são pequenas incisões. Mas assim, em termos de sucesso, logicamente vai depender do tumor. E o senhor chamou a atenção para um ponto importante, quer dizer, não necessariamente um tumor coloretal tem que ser abordado abrindo mesmo a cavidade abdominal, que nós chamamos de laparotomia. Às vezes, pela videolaparoscopia, é possível também operar esse paciente, não é isso, doutor? A grande maioria dos tumores é possível se operar por videolaparoscopia, que seria a confecção de pequenas incisões, uso de câmara e pinça. Seria assim, a cirurgia a laser, popularmente, né? Que não é uma cirurgia laser, é apenas usado pequenos instrumentos. É uma cirurgia que demanda do paciente uma recuperação mais rápida, tanto no hospital quanto em casa, para ele voltar ao trabalho. Pode ser feito na maior parte dos tumores de intestino. Mais uma vez, esses tumores de intestino mais alto não precisam de tratamento prévio, eles vão direto para a cirurgia. Depois disso, pode-se, dependendo do tamanho do tumor, do comprometimento do tumor, com os linfonodos, com as ínguas que estão em volta ali, pode-se indicar fazer uma complementação do tratamento com quimioterapia. Quimioterapia chama quimioterapia adjuvante. Então, depois todo esse material é enviado para um estudo com o patologista vai dizer, olha, o tumor estava grande, tinha íngua por perto que já tinha doença, então a gente deve, nesses casos, fazer quimioterapia depois da cirurgia, complementar o tratamento. Agora, quando nós pensamos em tumor coloretal, o que nos vem à memória em termos de metástase, quer dizer, em termos de espalhamento do tumor, é o fígado, não é verdade? Na sua experiência, esses tumores eles costumam migrar muito para o fígado, disseminar-se muito para o fígado? Quando você recebe o paciente, qual o percentual que já tem doença disseminada para o fígado? Olha, a gente sabe que as metástases hepáticas, podem ser pulmonares também, estão presentes inicialmente em torno de 10 a 15% dos pacientes. Mas durante o tratamento do paciente, a vida do paciente, ela pode chegar a mais a 30% dos pacientes, né? Então a gente sabe que é uma ocorrência comum, nem sempre no diagnóstico inicial, né? Na maioria das vezes no diagnóstico inicial o tumor realmente ele não está presente no fígado. E tocando nesse assunto importante, o tumor de intestino, quando dá metástase para o fígado ou para o pulmão, não necessariamente é uma doença muito avançada ou incurável. Ela ainda tem uma chance potencial de mais de 50% de cura para poucas metástases no fígado. Então, o paciente pode tirar um pedaço do intestino, tirar essas lesões que enraizaram no fígado e ainda tem uma chance de cura espetacular de mais de 50%, onde se imaginava muito tempo atrás que não poderiam ser curáveis, né? Quando eu fiz medicina, por exemplo, a gente imaginava exatamente isso. Uma vez que o tumor já emitiu metástase para o fígado, tumor de intestino, dificilmente haveria cura, mas hoje a ciência tem mostrado diferente, não é isso, doutor? Agora, não só em termos de sucesso pleno da cirurgia, mas em termos de complicação. No seu manejo diário desses pacientes, né, no seu dia a dia, quais seriam as complicações mais comuns? Olha, inicialmente dizer que a taxa de sucesso das cirurgias, não só da cirurgia, procedimento, do tratamento oncológico para câncer de intestino é muito boa. Então, geralmente o paciente tem uma chance de cura muito alta para tumores localizados exclusivamente no intestino, né? E as complicações, as primeiras complicações são as complicações inerentes à maior parte das cirurgias mesmo, né? Complicações cardiovasculares, né? Do pulmão, do coração, complicações infecciosas às vezes, né? Todas elas somadas, elas são poucas, né? A quantidade percentual delas, juro. Mas eu digo não em complicações gerais, eu digo de complicação em loco mesmo, da cirurgia e também a taxa de recidiva. Em outras palavras, opera o indivíduo, o tumor volta. Isso costuma existir? Isso pode acontecer. A taxa de recidiva de uma cirurgia bem executada, ela é pequena. Por exemplo, os tumores de reto. Importante se tocar nesse assunto. Há um tempo atrás se tirava o tumor de reto sem se preocupar com a gordura que estava em volta do reto. Isso passou-se a ser feito por um pesquisador chamado Hill, na Europa. E esse pesquisador descobriu que se tirar essa gordura em volta do reto, que chama mesorreto, as chances de recidiva diminuem menos de 15%, ou seja, aumenta a chance do paciente ficar livre da doença se você tirar essa gordura. Então, por muito tempo, a cirurgia não era feita com a retirada dessa gordura, especificamente, né, chamado de mesorreto. Hoje, obrigatoriamente, o especialista, principalmente, tem que estar atualizado, não, até em termos de medicina, não é uma técnica muito antiga, em retirar toda essa gordura com cautela, porque ela aumenta a chance do paciente ficar curado. Então, preconizando essas cautelas oncológicas, a chance da doença voltar é pequena.
naquele local ela é pequena, ela pode, uma chance de 10, 15% talvez, ela possa voltar à distância depois de um período de tratamento, mas a chance da doença voltar no local ela é muito pequena desde que seja executada com grandes margens de segurança, com a retirada dessa gordura em volta do intestino. E com cirurgião habilitado, talentoso e que tem experiência, não é isso, doutor? Doutor, para fechar a nossa entrevista, em termos de prevenção, há como se prevenir essa doença de maneira satisfatória? Sim. Como eu disse, o tumor de intestino ele é um tumor muito bem estudado desde a sua origem, né? Então hoje sabemos muito da história do tumor de intestino. Importante, a gente tem um esquema de prevenção a partir dos 50 anos, inicialmente por colonoscopia, que pode ser feito de 3 a cada 5 anos, vai depender do protocolo que se for seguir, e intercalando a pesquisa de sangue oculto nas fezes, né? Isso é muito importante. O esquema de prevenção ele não é fixo, tem que se dividir em duas partes. O paciente que tem algum risco, que tem alguma história na família, que teve algum sintoma, algum sangramento, ele segue um esquema de prevenção diferenciado. Ele vai ter que fazer uma colonoscopia, ele vai ter que repetir com menor quantidade de tempo. Se ele tem um pólipo, aquela verruguinha, ele vai ter que fazer mais breves os exames. O paciente fora de risco, aquele paciente comum que não tem nada no intestino, simplesmente é um indivíduo que vai ao médico para saber, doutor, eu quero me prevenir com câncer de intestino. Então existe um outro esquema de exames preventivos, no caso se inicia pela colonoscopia a partir de 50 anos e intercalando-se com sangue oculto nas fezes, a pesquisa de sangue oculto nas fezes. Um exame de fezes, e esse exame de fezes ele tem que ser um exame bem específico para esse fim, não simplesmente procurar hemácias, tem que ser um sangue oculto específico para diagnóstico de sangramentos tumorais. Muito bom, nós tivemos realmente a grata satisfação de receber o Dr. João Douglas Nico aqui hoje. Nós conversamos com ele sobre uma doença que infelizmente tem sido um tanto frequente no nosso meio, que é o tumor coloretal, o câncer coloretal ou câncer de intestino grosso. Doutor, foi um prazer tê-lo aqui, muito obrigado pela sua participação. Eu gostaria também de te agradecer por ter passado esses instantes conosco e te convidar para nos reencontrarmos no próximo programa de diagnóstico. Até mais!